Então, pessoal, a gente tem visto uma sequência de vídeos bem interessantes sobre criação de tabelas, junção de tabelas, funções agregadas. E hoje a gente vai ver um outro conceito também muito importante, que é o conceito de views. Em algum momento dos seus estudos, você se deparou com uma característica dos SGBDs que é suporte a múltiplas visões do dado. E o que vem a ser isso? Ele ter suporte sobre o mesmo dado, ou seja, por exemplo, sobre o mesmo objeto, uma mesma tabela, ele conseguir dar visibilidades diferentes dependendo de quem é o usuário e o perfil desse usuário. E aí a gente vai fazer isso utilizando o conceito de views. A gente vai ver também um conceito chamado Materialized View, ou visão materializada, né? A gente vai entender como é que ela funciona e qual a diferença entre você usar uma view e uma visão materializada. Beleza, pessoal? Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, tá? Deixe seu like se você curtir esse vídeo aí e assista as outras aulas dessa sequência de curso de banco de dados que a gente está vendo. Beleza, pessoal? Então, vem comigo. O conceito de views é um conceito que é simples em termos de sintaxe, mas é um conceito muito interessante no dia a dia de quem trabalha com banco de dados. As views elas só podem ser consideradas como uma representação customizada de dos dados que estão armazenados em uma tabela ou em mais de uma tabela, ou até mesmo de uma visão. Tá? E ela pode ser considerada como uma consulta armazenada ou uma tabela lógica. Por que isso? Porque, de fato, você não vai criar um novo objeto dentro do banco. Você vai criar uma consulta e vai armazenar essa consulta para ser chamada futuramente quando você precisar, assim que você chamar um comando select, você buscar essa consulta e não ter que reescrever. Então imagine você utilizando os seus joins aí, envolvendo 4, 5, 6 tabelas, usando group by, usando count, AVG, having, where, order by, e você tendo que toda vez reescrever. Então cria uma complexidade. Então, como a gente sabe, em desenvolvimento, quanto menos linha de código você escrever, fica mais fácil os processos de manutenção, tá? As views, elas não contêm, como eu disse, dados próprios. Elas podem ser utilizadas como uma janela, né? Como se fosse uma janela onde você vê os dados que pertencem a outras tabelas. Tá? Dados de colunas de outras tabelas, por exemplo. Então, nesse caso, ela não vai ter um desperdício de espaço, né? Porque você vai continuar acessando as tabelas que já tem naquele banco de dados, mas não vai criar um novo objeto, só vai armazenar as suas consultas. E por que a gente deve usar? Bem, um dos pontos interessantes de se utilizar views é para você restringir o acesso ao dado. Por exemplo, alguém pode requerer o acesso a uma tabela do seu banco de dados, mas essa sua tabela é completa. Então, se você imaginar assim, uma tabela que tem cadastro de clientes, que tem o CPF, o RG, o número de telefone, o endereço, o nome completo da pessoa, tudo isso daí é um volume de informação que determinados tipos de usuário que estão acessando seu banco não é interessante. E aí você pode limitar esse acesso. Então você pode dizer, por exemplo, vamos dizer, você é dono de um empreendimento, você consegue ver todos os dados, mas o funcionário que trabalha nesse mesmo lugar só consegue, por exemplo, ver o nome e o telefone do cliente, não consegue ver o CPF, não consegue ver o endereço desse telefone. Então é importante por conta disso. Uma outra coisa que é o que eu falei anteriormente, as views elas servem para esconder uma consulta mais complexa, né? Então você às vezes faz joins que envolve 4, 5, 6, 8 tabelas diferentes, usa parâmetros e cláusulas como where, order by, limite, né? Funções de agregação, e que para você reescrever isso toda vez, ou então para você encapsular essa consulta dentro do seu código, digamos, você está criando uma aplicação Java desktop e dentro dela você vai montar um relatório e você vai precisar fazer esse join grandão. Então, em vez de você fazer isso, você joga essa consulta, cria essa visão dentro do banco e dentro do seu código de programação chama apenas aquela linha da visão. Tá?
para permitir a independência dos dados, né? Lá no início, em teoria de banco de dados, a gente vê um conceito chamado de suporte a múltiplas visões, né? Então eu consigo, por exemplo, fazer com que usuários diferentes acessem o mesmo dado sob perspectiva diferente. O exemplo que eu falei ainda há pouco, né, do dono de um empreendimento, um empresário, com o seu funcionário, que o funcionário não poderia ver todos os atributos de um determinado cliente. E a independência de dados também, eu poder ter informações no meu nível conceitual, todas as informações do meu banco, e no meu nível de visão eu conseguir dar apenas algumas janelas, umas visões independentes para cada tipo perfil de usuário, para exibir diferentes visões do mesmo. Então é esse complemento do suporte de múltiplas visões, tá? A sintaxe de criação de uma view ela é bastante simples, tá? Eu chamo um comando create, né? Comando da DDL. Eu posso opcionalmente juntar o or replace, né? Ou seja, crie ou substitua. Aí eu chamo o comando view, então crio uma view, dou um nome para ela, um nome que você achar que é mais intuitivo, assim como você cria nomes de tabelas, você vai criar o nome de uma visão. As sob consulta. E aí você coloca o select que vai encapsular essa view. Então vamos ver como é que faz isso. Em algumas aulas a gente trabalhou com um banco de dados de uma biblioteca. E eu posso, por exemplo, tentar fazer uma consulta do tipo assim, criar uma visão do tipo assim, eu quero uma visão que liste qual a publicação, qual o título da publicação que foi mais emprestada por uma determinada biblioteca. Então, na biblioteca eu posso fazer centenas e milhares de empréstimos. Porém, eu quero saber qual foi aquela que mais foi emprestada, por exemplo, para eu comprar mais exemplares dela. Então, vamos ver como é que fica isso. Então, aqui no meu dbeaver, eu vou usar o mesmo banco de dados das aulas de funções agregadas, porque é o banco de dados que eu tenho lá, as minhas tabelas sobre empréstimos e tal. Então, eu vou selecionar aqui a tabela empréstimo, vou executar, e a gente tem aqui um total de 4 empréstimos, tá? E se você observar, vamos procurar aqui o ID do exemplar. Nós temos 3 exemplares diferentes. Esse foi feito empréstimo uma vez, o 2 foi feito 2 vezes e o 3 foi feito uma vez. Vamos olhar na tabela de exemplar a que publicação esse exemplar pertence. Então, ó, o 1 pertence à publicação 1, o 2 também é da publicação 1, o 3 da publicação 2. Nós não temos nenhum empréstimo para o 4 e para o 5. E vamos olhar lá em publicação quais são os títulos dessa publicação, desses exemplares, né? Então, ó, a publicação 1, o título é Fortaleza Digital, e a publicação 2 é Xuxa Só para Baixinhos, que provavelmente é um DVD, né? Então, a gente tem aqui, ó, essas 3 tabelas. Então, para eu responder o que eu quero, eu disse que eu queria qual o título mais emprestado. Qual foi o título mais emprestado nessa biblioteca? Então, preciso fazer uma junção, tá? Para responder essa pergunta. Então, eu vou fazer, ó, lembrando que o atributo que eu quero é esse aqui, título. Então, eu vou selecionar o atributo título da tabela publicação. Ok? Só que aí eu quero saber qual foi a mais emprestada. E aí eu vou juntar. Vou usar o join para juntar com exemplar, usando um atributo de junção. Lá pelo projeto do banco, para juntar essas duas tabelas, nós usamos o atributo ID publicação. E aí a gente vai juntar também com empréstimo. E para juntar essa tabela, empréstimo com exemplar, a gente pode usar o atributo ID exemplar. Vamos executar esse select aqui e ver o resultado. Ó, tá aqui. Foram feitos 4 empréstimos. E nesses 4 empréstimos, os títulos das publicações foram Fortaleza Digital, Fortaleza Digital, Fortaleza Digital e Xuxa Só para Baixinhos. De cara, eu já consigo responder essa pergunta aqui, ó.
Qual foi o título mais emprestado? Você vai dizer, professor, foi o Fortaleza Digital. Beleza. Mas nós estamos lidando com um banco de dados de teste de apenas 4 registros de empréstimo. Mas eu poderia ter milhares ou até milhões de empréstimos contando quantos anos essa biblioteca funciona. Então ficaria impraticável você contar manualmente como a gente está contando aqui. Então o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu vou agrupar por título, né? Então eu vou usar a cláusula group by título. Quando a gente agrupar, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar apenas 2 títulos, porque eu tinha de empréstimo, nesse exemplo aí, só foram feitos empréstimo de 2 publicações, do Fortaleza Digital e do Xuxa só para baixinhos. Quando a gente agrupa, ele vai mostrar uma vez Fortaleza Digital e uma vez Xuxa só para baixinhos. Show de bola! Só que aí, eu não preciso saber qual é o título que foi mais emprestado, eu preciso contar isso. Quantas vezes foi emprestado Fortaleza Digital? Quantas vezes foi emprestado Xuxa só para baixinhos? Eu posso pegar aqui e usar a outra função agregada chamada count, né? Então, se eu colocar aqui e executar, ele vai dizer, Xuxa só para baixinhos foi emprestado 1 vez e Fortaleza Digital 3 vezes. Então, eu já sei que pela quantidade está tranquilo, mas ainda não está me gerando de maneira automática. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso organizar. Então, eu posso ordenar esses dados pela quantidade. Então, ordene pela quantidade de maneira decrescente, ou seja, eu quero que ele mostre esses resultados do que tem mais quantidade para o que tem menos quantidade. Tá? Então, eu gero aqui, Xuxa, Fortaleza Digital. Foram 3, Xuxa só para baixinho, beleza. Então, se eu quisesse a lista por ordem, isso aí já responderia o meu problema. Mas eu não quero a lista, eu quero o nome daquela publicação que foi mais. Então, eu quero só a primeira linha. Como é que eu faço, então, para limitar? Eu uso o limite. Eu só quero uma linha, então limite 1. E aí, eu vou executar isso aqui. Pronto, agora só está mostrando. Só que ainda está mostrando a quantidade. Eu não quero a quantidade de empréstimo, só o título. E aí eu só faço excluir o count daqui. E aí, com isso, o nosso join está pronto. Beleza. Mas veja que foi um join que a gente usou 3 tabelas, que a gente usou group by, que a gente usou order by e que usamos também o limite. Então, é uma consulta mais complexa para eu ter que fazer isso toda vez, ou para eu ter que pegar esse código e jogar dentro da minha linguagem de programação que eu estou criando a minha aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma view. E aí, eu vou usar aquela sintaxe lá. Create view. Dou um nome para ela. Vou criar uma view chamada publicação mais emprestada. E eu boto as. Ou seja, crio uma visão com esse nome como? Com esse select aqui. Então, eu vou executar isso aqui, e criar. Ele criou. A gente pode vir aqui, no banco de dados, procurar as views, vou atualizar aqui, e ele criou uma view chamada publicação mais emprestada. Esse nome, lembre-se, você pode dar a qualquer nome que você quiser. E aí, professor, o que mudou, Rangel, nisso aí? Bem, mudou porque agora esse comando aqui, esse select, vai estar armazenado no meu banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar diretamente esse cara aqui. Então, eu vou chamar só assim, select, como um select normal que eu faço na tabela. Select asterisco from, e eu coloco publicação mais emprestada. Ele faz uma consulta numa view como se ele estivesse consultando uma tabela qualquer. Então, eu faço isso aqui, e executo, e ele vai me retornar o mesmo resultado. Então, a grande vantagem, eu troquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas por apenas uma linha. Então, eu reduzi a complexidade disso e encapsulei, porque eu posso não dar permissão para um determinado usuário acessar essas tabelas diretamente e dar permissão para ele acessar apenas a tabela, a visão publicação mais emprestada. Beleza, pessoal? E aí, o que pode acontecer?
pode acontecer uma outra coisa. Existe um outro conceito chamado Materialized View, ou visão materializada, tá? Que é um conceito que estende um pouco a questão de views. Vamos ver o que vem a ser Materialized View. Materialized View é uma view, só que nesse caso, diferente das views normais, que você armazena o conteúdo, o comando, você não vai armazenar aquela consulta que você escreveu, aquele select com join. Você vai armazenar o resultado dela, tá? Então, ela é uma tabela real no banco de dados que vai ser atualizada sempre que as tabelas que ela está fazendo referência forem atualizadas. Então, por exemplo, nós usamos empréstimo, exemplar e publicação. Sempre que for feito um novo insert em publicação, um novo empréstimo, ela vai ter que ser atualizada também. E aí a gente tem essa diferença. A view vai encapsular a complexidade de uma consulta. Então, eu vou transformar aquelas 7 linhas em apenas uma linha. E a Materialized View, ela otimiza a consulta, mas o processo de escrita fica mais lento. Por que fica mais lento? Porque toda vez que tu fizer um insert ou em exemplar, ou em publicação, ou em empréstimo, você vai precisar atualizar no background. O servidor vai gastar um tempo também atualizando essa visão materializada. E por que eu usaria então isso? Eu posso usar isso porque se essa tabela for uma tabela que eu consulte várias vezes no dia e eu tiver um volume de dados muito grande, não é esse o caso do exemplo, mas se eu tiver um volume de dados muito grande, ela me otimiza. Então, em vez de eu ficar fazendo uma consulta de junção que tem um desempenho inferior, eu consulto a visão materializada. Então, como é que eu faço para criar uma visão materializada? Você vai criar uma sintaxe bem similar. Você vai botar o create Materialized View, nome da visão as subconsulta, ou seja, só mudou com uma palavra que você inseriu antes do view. Então vamos ver como é que eu faria essa view no nosso banco de dados. Aqui, como eu já criei a view anteriormente, aqui ele armazena as visões materializadas. Para eu criar uma visão similar a essa, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse consulta aqui e vou criar Materialized View, dou um nome para ela, por exemplo, só mudar um nome diferente, mas é emprestado, as, e eu coloco esse comando. Agora eu vou criar uma visão materializada. Então, vou criar esse comando aqui, executar, executei, a gente vai atualizar isso aqui, e viu que ele criou um aqui, a mais emprestada. Agora eu tenho uma tabela com os dados, é como se fosse uma tabela mesmo, com os dados armazenados lá para uma consulta mais rápida do que a consulta usando joins que eu faria. Então, a consulta que eu faria do mesmo jeito que eu fiz na outra view e que eu faço nas tabelas normais. Eu chamo um select, asterisco from e boto lá mais emprestada. Quando eu executar essa consulta, ele vai me retornar Fortaleza Digital, que foi o título da publicação mais emprestada. Então, pessoal, é um conceito bem interessante, bem útil no dia a dia de quem está programando e quem está trabalhando com banco de dados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, desse conteúdo. E aí aproveite para curtir o vídeo, compartilha para os amigos, compartilha e manda para o WhatsApp da galera aí, que é importante muita gente chegar a esse tipo de conhecimento, né? Um conhecimento público, um conhecimento gratuito aí para todos nós. Beleza, pessoal? Então até a próxima videoaula. Abração!